ele colocar em ordem, são 6 momentos em que ele vai ter que ler aqueles pedaços e pensar na história como um todo e começar. Ele vai botar um ali. Numa pequena aldeia vivia um menino chamado João e sua pobre mãe viúva. Por que que isso é coerência? Porque ele vai ter que se lembrar da história na ordem que os fatos aconteceram. Ele pode voltar à história e ler várias vezes, mas é a ordem que os fatos aconteceram, para que ele vá vendo o quanto é importante que essa ordem mantenha uma coerência. Outro exemplo de coerência, no caso aí está incoerente. O texto é: lubrificantes oculares gelados são muito eficientes, mas só quando prescritos por um médico. É incoerente. Por quê? Porque o efeito de um remédio não muda se você tiver receita ou não. Claro que ninguém deve se automedicar, sair comprando um remédio por aí, mas o efeito do remédio não muda pelo fato de existir uma receita médica. O efeito do remédio vai ser o mesmo, com receita ou sem receita. Então, o que que acontece? Está incoerente esse texto. O coerente seria: você teria que dizer, lubrificantes oculares gelados são muito eficientes. Consulte seu médico se você tem qualquer coisa para prescrever um lubrificante. Mas se você disser, mas só quando prescritos por um médico, é incoerente, porque há um erro aí. O efeito não seria diferente da receita prescrita por um médico ou não prescrita. Um texto, então, organizando, ele tem que ter uma ideia central. Tem que haver uma argumentação, um desenvolvimento da história que eu quero contar e uma conclusão. O texto é composto por parágrafos, por isso que nós temos que ensinar a criança a começar o parágrafo, um pouquinho para lá, ele não é do lado, encostado, à margem da linha, um pouquinho para frente, a muda de linha, o espaçamento da margem esquerda é um pouco maior. Um texto é composto por vários parágrafos. Eu sempre sugiro ao professor que faça, pelo menos do primeiro ao quinto, produções de texto coletivas. O texto é escolhido em conjunto, os alunos vão falando e ele, professor, escreve no quadro. Porque você aí tem um texto coletivo que deve ser copiado, nada contra a cópia, texto pequeno, e todos vão ter um texto aí já arrumadinho. As primeiras, muitas vezes, devem ser feitos textos coletivos na sala de aula e reescritos no quadro negro pelo professor. Em outros momentos, o aluno escreve sozinho. São poucos os tipos de textos e numerosos os gêneros. Os gêneros eu falei no começo, muito gênero. Agora, texto descritivo. O emissor capta e transmite a realidade que ele vê. É uma descrição. A descrição ela é estática. Eu vejo e digo o que eu estou vendo. Agora, já o ser, o objeto, o ambiente que eu estou descrevendo é muito importante. As características daquilo que eu estou vendo são muito importantes, do lugar e tal. E no texto descritivo, a ênfase acontece no uso de verbos de ligação, substantivos e adjetivos. Vamos ver a diferença para o outro. O narrativo. A narrativa não é estática, a narrativa é dinâmica. Nela predominam verbos de ação. Na narração, você tem que responder a certas perguntas num texto narrativo. Quem participa do acontecimento? Quer dizer, o que está acontecendo, mas quais são os personagens? O que acontece? O enredo. Onde e quando acontece? Quer dizer, o ambiente, o tempo, o dia do acontecimento, a situação dos fatos. Por que os fatos ocorrem? Você tem que fazer essas perguntas a si próprio. Quais as consequências do fato? Para escrever uma narração. Então, isso tem que ser passo a passo ensinado ao aluno. A descrição é mais fácil, é estática, mas a narração não. A narração, ele tem que imaginar personagens que participam do enredo num tempo, num ambiente, e tais e quais fatos acontecem e há consequências positivas ou negativas para o fato. Isso tem que ser feito coletivamente. O fato, no caso da narração, é o ponto central. É o ponto central. Você pode ter o narrador personagem, quer dizer, ele, a primeira pessoa, ele é que participa dos fatos quando ele está narrando. Aqui um exemplo que eu dei. Parei para conversar com meu amigo. Notei uma tristeza no seu olhar. Texto para quinto ano. Vai embora. Ele, o eu é que está falando.
você tem um narrador observador. O narrador observador, ele serve de intermediário entre o fato e o leitor. Quer dizer, não é ele que está narrando. O jogo estava empatado e os torcedores pulavam e torciam sem parar. Os minutos finais eram decisivos. De repente, o juiz apitou um pênalti. Não é um narrador, é o narrador observador, não é o narrador direto. O texto argumentativo, os tipos, tem a função de persuasão. Façam isso com seus alunos na escola. Desde o primeiro ano pode ser feito. É um texto presente num manifesto, num comercial, numa propaganda, eu quero vender alguma coisa. O texto dissertativo já bem mais adiante, sexto ano, por aí. São textos explicativos que aparecem em relatórios, teses, artigos. Eles não querem persuadir ninguém a nada, eles querem transmitir conhecimentos. Os textos injuntivos, desde o primeiro ano, eles indicam como realizar uma ação. Os verbos estão sempre no imperativo ou no infinitivo. Faça, corte, isso, aquilo. Um manual de instrução, uma receita. Vejam só, nesta prova a que eu me referi, que os alunos do primeiro ano foram muito bem, primeiro ano, estavam no ano passado, primeiro ano, havia um texto injuntivo. Eles tinham que ler as ordens para fazer alguma coisa. E tivemos 90% de alunos com uma leitura muitíssimo boa. Nós estamos ensinando hoje, perfeitamente bem, a leitura disso tudo que está acontecendo. Agora nós estamos tentando dar mais ênfase à escrita. As diferenças. Narração. Você predomina os verbos de ação. Descrição. Verbo de ligação. Narração. Frequente emprego de metáforas. Você vai contando. E também a narração. Você pode mesclar com outras figuras de linguagem e você pode, dentro da narração, descrever algum lugar, algum espaço, algum ambiente e tal. Já a descrição é mais tranquilinha. Verbo de ligação retrata o ambiente e os personagens. A narração tem como resultado a imagem física ou psicológica. Eu invento meu personagem, eu utilizo o diálogo direto, eu faço diálogos entre os personagens, predominam ações, acontecem coisas. A descrição, você vai descrever um cenário, os objetos. Ali, na descrição, predominam atributos. É bonito, é belo, é lindo, é verde, enfim. Eu vou sugerir algumas propostas de atividade de escrita criativa, vocês são mais criativos que eu, mas é interessante na sala você mandar escrever sobre coisas de que o aluno gosta ou não gosta. Vai escrever. Evocar uma coisa assim, uma lembrança muito importante para ele. Cada um tem a sua. Escrever sobre ela. Outra coisa que eles podem fazer é descrever um objeto sem dizer um nome, para que os outros tentem descobrir o que é. Uma boa brincadeira é a tempestade de ideias. Quer dizer, fazer uma associação livre de ideias sobre um tema. Eu quero escrever sobre festa junina. Então, cada um vai dizendo uma coisa. E eu vou escrever no quadro aquelas palavras. Depois vamos organizar um texto. Ou então, colocar questões. Você cita uma cena que vai acontecer e pergunta para eles onde vocês acham que pode acontecer essa cena. O que vocês acham que os personagens desejam? Quer dizer, você pode dar partes da proposta criativa, fazer muitas atividades de escrita criativa, dando pedaços de ideias para que o aluno trabalhe nelas. Outro trabalho também é um mapa mental, quer dizer, numa folha de papel, no quadro, você vai anotar as diversas ideias que os alunos querem incluir naquela história. O conceito central da história, as palavras, as ações, marca com cores diferentes e interliga. Essa ação deve se interligar a essa, quer dizer, o professor vai ajudando o aluno a pensar em como fazer um texto, uma produção, que não é só produz o texto. A escrita livre, por 5 minutos, escrever tudo que nós pensamos sobre um tema, sem preocupação com ortografia, com pontuação, com regra, com nada. É desbloquear ideias, depois a gente vai ajustar. Podemos fazer isso também. Na produção de textos, lembrar sempre que o aluno
tem que saber o que ele escreve, para que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo e como ele vai escrever. Quer dizer, ele tem que escolher um gênero, um tipo, e para onde vai circular o texto. Eu vou mostrar exemplos agora. Se nós tivermos uma proposta pedagógica dentro da sala de aula para a produção de textos no Jornal Mural ou jornal da escolinha, o que acontece? Os alunos têm que fazer um editorial, explicar o editorial, terceiro ano, explicar o que é um editorial. O editorial é a opinião, no caso dos jornais, do dono do grupo jornalístico. Então, o editorial é uma opinião forte. Dar notícias, no caso do Jornal da Escola, notícias, vai ter uma festa de São João no dia tal, assim, a turma tal venceu no voleibol, enfim. Outra situação, o Jornal Mural é uma atividade magnífica de ser realizada para a produção de texto. Outra coisa importante é a troca de correspondência entre turmas ou entre escolas via e-mail. Quer dizer, hoje o aluno tem que aprender a usar o e-mail. Aprendendo a usar o e-mail, vai escrever seu textozinho, o professor vai enviar. O que acontece? A criação de esse trabalho com computadores pode ser de vez em quando, vai um dia na sala de leitura, alguns usam, explica como é o e-mail e tudo. Vamos inserindo a criança nisso. Podemos criar campanhas, temos que fazer cartazes, podemos fazer concurso literário de poesias, produzir programa de rádio, produzir programa de TV, de entrevista. Tudo isso precisa ter um roteiro. Então, um programa de rádio, o aluno tem que ter um roteiro. Ele vai ter que escrever o roteiro para fazer o programinha de rádio de brincadeira, ou de TV, ou de entrevista, ele vai ter que fazer um roteiro para entrevista. Tudo isso é escrita. Agora, as habilidades da escrita que são pedidas para todo primeiro ao quinto ano. Reconhecer o uso social da escrita, diferenciar letras de outros sinais, identificar as letras do alfabeto, distinguir diferentes tipos de letra, utilizar corretamente a maiúscula e a minúscula, conhecer o valor da ordem alfabética e seu uso funcional. Nós colocamos as coisas em ordem alfabética quando há finalidade. Eu não preciso colocar nada em ordem alfabética se não houver uma finalidade para colocar. A chamada em ordem alfabética, enfim, há algumas coisas que precisam estar em ordem alfabética, outras não. Mais habilidades, identificar fonemas, grafemas e reproduzi-los corretamente, escrever palavras, escrever frases, separando o espaço entre as palavras, identificar a direção da escrita no papel, escrever textos adequados à série, quer dizer, você tem que adequar o que ele vai escrever primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tendo em vista a finalidade do que ele vai escrever, o gênero e o interlocutor, usar os sinais de pontuação em texto escrito, utilizar os recursos coesivos, utilizar corretamente a concordância verbal e a nominal. Tudo isso são habilidades que estão na organização curricular. O aluno tem que organizar o texto nas partes constitutivas de um texto. Ele tem que descrever o local onde o fato acontece, descrever as personagens, descrever a situação, o fato central, desenrolar o clímax da história. Se isso não for feito, não há história. Então, o aluno que escreve sobre os personagens, se você quer que ele crie uma história, ele tem que criar um enredo para esses personagens em que ocorram ações e ele tem que dar um desfecho para esse texto sobre o qual ele criou os personagens. Outra coisa, relacionar adequadamente artigos, pronomes, substantivos, adjetivos e verbos. Vejam bem, uma criança do primeiro ano, quando escreve mais ou menos ortograficamente errado, ou quando ela coloca o sujeito no singular e o verbo no plural, é passável. Mas há um tempo para ser passável. A escola ensina. Então, a partir de um certo momento, eu vou dar as tabelas mais ou menos de correção, a partir de um certo momento, já deixa de ser aceitável. Outra coisa que o aluno tem que fazer quando produz um texto é dar um título ao texto. E, em geral, o título é uma síntese do que nós vamos discutir. Então,
ele tem que dar um título a seu texto. Agora eu vou mostrar algumas coisas que se consideram inadequadas, porque o aluno só é aprovado ou reprovado ao final do terceiro ano. Então, vejam bem, eu não digo que tenha que ser reprovado, porque cada professor sabe quem é seu aluno melhor do que eu que estou aqui. Mas, ao final do terceiro ano, é inadequada uma escrita em que o aluno não saiba usar a página. Quer dizer, ele não saiba usar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ele não respeite as mudanças de linha. Então, é uma escrita inadequada. Ela continuará inadequada no terceiro ano se, na maioria das palavras escritas, o aluno não estiver na fase alfabética. Ele pode errar uma ou outra, trocar, escrever ortograficamente errado, escrever pêssego com C cedilha, por exemplo. Porém, estar na fase alfabética tem que estar. Se um aluno não escrever o nome completo ao final do terceiro ano, se ele escrever a escrita aglutinada, quer dizer, o patunada, tudo junto, ou aquela separação indevida, também não é bom. É uma escrita inadequada. Adequada, porém necessitando de apoio. Quer dizer, o aluno sabe ler bem, escreve na escrita alfabética, não apenas frases, mas frases ou conjuntos de frases, usando a coerência e a coesão. O texto, principalmente, pode ser compreendido por quem o lê, ainda que a escrita contenha erros ortográficos, uma omissão de letra, os dígrafos RRSS, NHLH, uma palavra com C cedilha escrita com dois S, quer dizer, ortografia. Mas o aluno está na fase alfabética, não deve ser reprovado. Ele é aprovado e se passa um relatório para o professor do ano seguinte, mostrando que ele lê bem, mas ainda necessita de apoio na escrita. Falei dos erros ortográficos, quer dizer, aquelas dificuldades de vários sons e tal, e também é aceitável que ele tenha um uso indevido da letra maiúscula e da pontuação. Isso não é motivo para reprovar. Se está analfabética e escreve de forma que quem lê entenda o que ele quer dizer, embora ele escreva gelo com J, ele escreva casa com Z, ele pode ir para outra série tendo apoio nesta área que é da escrita. E a escrita satisfatória? Aí é a glória. O aluno escreve frases com coesão, coerência, ele espaça as palavras corretamente, ele usa a página corretamente, ele usa a letra maiúscula, ele usa a pontuação, principalmente ponto final, exclamação, interrogação, eventualmente a vírgula. Ele descreve em uma ou duas frases uma gravura com plausibilidade em relação ao que ele está vendo, quer dizer, é lógico o que ele está vendo, o que ele está descrevendo. E os erros ortográficos podem ser relevados também se o aluno estiver na fase alfabética, ainda que ele troque ou omita uma letra, quer dizer, dígrafos, palavras com maior dificuldade ortográfica, isso não são motivo para reprovar um aluno no terceiro ano. Ele lendo bem e escrevendo de forma a ser entendido, ainda que cometa erros ortográficos ou erros de sintaxe, não é motivo para ser reprovado. Nós temos sido muito rigorosos com a escrita e não é o caso. Nós aprendemos a escrever durante todo o curso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e durante toda a vida. Sempre estamos aprendendo. Há pouco tempo atrás, a ortografia brasileira mudou e nós todos tivemos que nos adequar à nova ortografia do Acordo Brasil-Portugal. Então, é trabalho para a vida toda. Relevar também, o que eu digo que é satisfatório, é relevar erros ortográficos que não impeçam a compreensão do texto. Quer dizer, se faltar acentuação adequada, não importa a questão da acentuação, eu sei o que ele quer dizer. O texto tem lógica, a escrita obedece a esses parâmetros da escrita alfabética, há espaçamento, a posição das linhas, a letra maiúscula, a fluência do texto, a possibilidade dele ser lido é o que interessa. Quer dizer, esses pequenos erros não importam muito. Eu sempre termino minhas palestras, estou terminando agora, espero
ter ajudado vocês em alguma coisa em relação à escrita, principalmente. E eu termino sempre mostrando a capa deste livro, porque este livro está na escola de vocês, todas as escolas possuem. É um livro que trata de leitura e escrita no primeiro, segundo e terceiro anos. É um livro fino, escrito numa linguagem razoavelmente simples, porém não primária, bobinha. Todos os conceitos importantes de língua portuguesa estão lá. Fala-se muito de escrita e, obviamente, de leitura. É o material adequado e os cadernos pedagógicos seguem as teorias explicitadas nesse livro. Eu gostaria que vocês todas, nos centros de estudo, aos pouquinhos fossem lendo. Ele tem 100 e poucas páginas, é importante que seja lido. E gostaria de dizer também que este ano foi um ano, o ano passado, 2012, foi um ano realmente muito bom em alfabetização, mas, evidentemente, eu espero que 2013 ainda seja melhor. Quer dizer, que aqueles 10% que ainda estão no nível baixo, que não seja 10%, que seja 5%. Então, tivemos 90% de alunos lendo perfeitamente bem em 2012. Vamos agora para a meta de 95%. Obrigada. Qualquer dia eu volto para conversar com vocês sobre um outro tema muito importante, avaliação. Nós vamos aprender, cada um de vocês vai aprender a realizar testes dentro dos parâmetros normais e os mais importantes, testes para os seus alunos. Obrigada a vocês. A professora Isa Locatelli buscou apontar diversos aspectos importantes do processo de aquisição da leitura e, principalmente,